Queridos, tem um texto da palavra que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que crê no Filho de Deus, em Cristo Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Queridos, esse é um texto conhecidíssimo. E certa feita Lutero disse: se algum pregador intentar pregar em João 3,16, esse pregador vai se ver em sérios apuros, que é um texto muito rico, muito profundo, de muita relevância, significância. Na semana passada, lendo esse texto, me ocorreu um pensamento: eu nunca tinha visto esse texto nesse ângulo. Quantos creem que Deus Pai, ama a Cristo Jesus, seu Filho? O amor de Deus é um amor perfeito. Deus, Ele não ama 90%, 80%, não. Se você tomar 100 decisões erradas, Deus continua amando você. Se você tomar 100 decisões certas, Deus continua amando você. Ele nos ama, Deus é amor. Não é maravilhoso saber disso, que Deus ama você? Essa tragédia que aconteceu agora lá em Santa Maria, quando éramos recém-casados, eu e a Rosa, nós moramos no Rio Grande do Sul 3 anos. Eu conhecia bem a região ali, e bem provável que alguma pessoa, que algum linguarudo vai dizer: Deus pesou a mão naquela cidade, Deus está trazendo o seu juízo. Não, irmãos, Deus não está fazendo isso. Deus não é diabo. Deus não veio matar, roubar e destruir. Deus não está fazendo isso. Não é juízo de Deus, não é. Deus é amor, Deus nos ama. Quando eu li esse texto na semana passada, me veio esse pensamento: Deus, Ele ama 100%. Deus, Ele ama perfeitamente. Sendo assim, Ele amou a seu Filho Jesus, era o único Filho. Mesmo assim, Ele enviou Jesus para morrer na cruz, no meu lugar, para pagar a minha dívida, para ser punido, esbofeteado, espancado no meu lugar. E aí eu pensei: isso significa, ou isso pode significar, que Deus ama mais? Talvez não, mas Deus ama mais a mim do que o próprio Jesus. Não é interessante? Se Ele matou o Filho dele, Jesus, por minha causa, olha o quanto que Ele nos ama. Olha o quanto Ele ama você. Se não mais que a Jesus, com certeza, da mesma maneira que Ele ama Jesus, Ele ama você. Uau, que tremendo, que maravilhoso, você levantar todas as manhãs sabendo que Deus ama você. E nada poderá mudar essa verdade. Eu quero fazer um convite, um apelo muito especial nesta hora. A Bíblia diz que eu sou pecador, você é pecador, nós erramos, nós falhamos. E a Bíblia diz que os nossos pecados nos afastam de Deus. Por isso Jesus veio. Jesus Cristo veio para perdoar os nossos pecados, para tirar os nossos pecados, para pagar a nossa dívida. E a Bíblia diz que aquele que crê que Jesus veio e morreu para perdoar os seus pecados, aqueles que creem, aqueles que confessam, estes são salvos. Estes são alvos do amor de Deus, do cuidado de Deus, do carinho de Deus, da paz, da alegria, da vida abundante, da vida eterna. E a minha pergunta é: você quer ter o perdão dos seus pecados? Você quer paz? Você quer alegria? Você quer a verdadeira e única razão de viver uma vida plena de satisfação? Mas pregador, pastor, isso é possível? Claro que é possível. Ele quer tirar os nossos pecados. Ele quer nos purificar no sangue de Jesus.
Eu não estou falando de religião, não estou falando de igreja, não, não. Eu estou falando de um relacionamento entre você e Deus através de Jesus. Livre, perdoado, alegre, feliz, solto, confiante de que Deus ama você. Deus ama você. Você quer entregar a sua vida a Ele? Você quer pertencer a Jesus? Aí onde você está, com toda liberdade, faça um gesto levantando uma das mãos dizendo: eu quero a paz, eu quero Jesus, eu quero a alegria, eu quero a vida, eu quero a salvação, eu quero o perdão dos meus pecados. Ali atrás, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão. Mais alguém aqui, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Ali em cima, Deus abençoe, glória a Deus. Aqui, Deus abençoe, Deus abençoe. Estou vendo a sua mãozinha. Ao levantar a sua mão, aqui, Deus abençoe, graças a Deus. Ao levantar a sua mão, você está demonstrando a sua vontade de ter salvação, de ter a paz, de ter a alegria, de ter a vida eterna. Aqui, Deus abençoe, glória a Deus. Eu sei que às vezes você está aqui pela primeira vez e de repente no meio dessa multidão a sua mão fica pesada, você se sente acanhado. Mas será que eu devo levantar a mão? Não é? Eu declaro que você está livre em nome de Jesus para fazer essa escolha, para tomar essa decisão, para encontrar a verdadeira salvação, a verdadeira felicidade, a verdadeira paz. O moço, a moça, o homem, a mulher, o adolescente, o ancião, se você ainda não levantou a mão, eu quero encorajar você a sair deste lugar certo de que você é salvo, certo de que os seus pecados foram purificados, perdoados. Se você ainda não levantou a mão, faça isso agora, em nome de Jesus, com toda a liberdade. Pode levantar a sua mão. Se você ainda não levantou, levante agora, em nome de Jesus. Eu declaro que você está livre para essa escolha, para essa decisão, em o nome de Jesus. Mais alguém? Mais alguém? Glória a Deus, graças a Deus. Aqui, amém, Deus abençoe, glória a Deus, amém, Deus abençoe, glória a Deus, graças a Deus. Eu quero pedir uma gentileza, eu quero pedir um favor. Todos vocês que levantaram as suas mãos, venham aqui à frente, por gentileza. Nós queremos orar abençoando você, pode ser? Se você está com alguém da igreja, essa pessoa poderá acompanhar você até aqui à frente. Vem aqui, nós queremos orar para que Deus abençoe você, encha você de paz, de alegria. Lá em cima no mezanino, se você quiser descer, nós esperamos pacientemente você descer. Pode vir, isso, saia do seu lugar, vem aqui à frente, em o nome de Jesus. Com alegria nós queremos receber você, em nome de Jesus. Enquanto esses amados estão vindo aqui à frente, eu quero falar para você que nos acompanha pela internet. Aonde você estiver, nesta hora você poderá fazer esta oração também, de entrega, de confissão, e receber a Jesus Cristo como o teu único Senhor e o teu único Salvador. Aleluia. Eu quero ainda ampliar, estender esse convite, esse apelo para você. Você que já frequentou uma igreja, por uma ou outra razão você parou, você desistiu, mas hoje você quer reconciliar-se com Deus, você quer voltar para a casa do Pai, você quer voltar a desfrutar do amor de Deus. Vem aqui à frente. Você quer reconciliar-se com Deus? Saia do seu lugar, rapidamente, vem aqui à frente. Nós queremos orar com você neste momento. Você quer reconciliar-se com Deus? Este é o seu momento, esta é a sua hora. Tome essa decisão, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você, em o nome de Cristo Jesus, em o nome de Cristo Jesus. Aleluia. Eu quero dizer para cada um de vocês, que nós estamos felizes, nós estamos alegres por essa sua decisão, por essa sua escolha. Mas sabe de uma coisa? Muito mais feliz do que nós está o próprio Deus, porque agora você está alegrando o coração de Deus. A Bíblia Sagrada diz que nesta hora, todos os seus pecados serão perdoados, todos. Depois você pensa e diz assim: pastor, nem faz ideia do que eu já fiz de errado na vida, já fiz tanta bobagem, né? Não importa. Não importa o que você tenha feito. A Bíblia Sagrada diz que o sangue de Jesus vai purificar você, vai encher você de paz. Sabe aquela paz que você procurou a vida toda? Hoje você alcançou, que a paz é uma pessoa, a paz é Jesus. Ele vai perdoar os seus pecados, vai escrever o seu nome no livro da vida, vai transformar você em uma nova pessoa, em uma nova criatura. Nós vamos orar. Eu vou dizer uma palavra, uma frase, eu gostaria que você repetisse.
Faça das minhas palavras as tuas palavras. Coloque o seu pensamento em Deus. Fale para Ele. E Deus vai ouvir a sua oração. Se você sentir liberdade, se você quiser, feche os teus olhos. E juntamente com toda a igreja, diga assim: Deus, eu venho a Ti, em nome de Jesus. Eu sei que sou pecador, que não mereço o Seu amor, a Sua graça. Mas nesta hora, eu abro o meu coração e eu recebo a Jesus Cristo como meu único Senhor, como meu único Salvador. Pai Celestial, lava-me nesta hora, no sangue de Jesus, purifica-me de todos os meus pecados, e escreva o meu nome no livro da vida, porque agora eu sei, eu estou salvo, eu sou salvo, em nome de Jesus. Eu libero perdão a todas as pessoas que me ofenderam, que me entristeceram, e eu as abençoo com salvação, em nome de Jesus. Eu quebro todo pacto, todo laço, toda aliança com os poderes das trevas. Eu me declaro livre e liberto, em nome de Jesus. Espírito Santo, venha sobre a minha vida, encha-me de Ti, seja o meu consolador, seja o meu guia. Pai Celestial, eu oro a Ti, agradecido, em nome de Jesus. Amém, Senhor, aleluia, aleluia. Vocês que vieram aqui, fiquem de costas para mim. Olhe para a igreja vai dizer algo para você. A igreja vai dizer o seguinte: nós amamos cada um de vocês. Sejam bem-vindos à família de Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, aleluia. Creem que Deus tem uma palavra tremenda, poderosa para você hoje? Aleluia. Deus tem uma palavra maravilhosa. Na verdade, hoje eu quero fazer só a introdução, e se Deus permitir, se for da vontade dEle, nos próximos 2 cultos, eu quero compartilhar, próximos 2, acho que sim, nos próximos 2, eu quero compartilhar a sequência desta mensagem. Eu quero usar como título: Deus fez e faz grandes coisas. Você crê nisso? Você sabia que quando você diz amém, você está dizendo assim seja, e quando você diz aleluia, você está dizendo louvado seja Deus? Sabia? Então quando você diz aleluia, você diz louvado seja Deus. Quando você diz amém, você diz assim seja, né? Interpretando aqui o nosso evangeliquez. Deus fez e faz grandes coisas, aleluia. Venha comigo, por gentileza, Isaías capítulo 43, eu quero ler os versículos 15 a 21, Isaías 43, de 15 a 21. Queridos, olha que texto maravilhoso, como se Deus estivesse tirando do bolso o seu cartão pessoal de apresentação. Ele diz: eu sou o Senhor, o santo de vocês. Quantos aqui tem santo? Deus é teu santo. Ele está dizendo: eu sou o teu santo, eu sou o santo de vocês, o Criador de Israel, eu sou o seu rei. Ele é o nosso santo, Ele é o nosso rei. Ele está se apresentando, Ele está se introduzindo a nós. Assim diz o Senhor, esse Deus que é santo, esse Deus que é Senhor, esse Deus que é rei, esse Deus que é todo-poderoso. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar. Ele está falando aqui da travessia do povo hebreu no Mar Vermelho. Aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem. Esse versículo fala da derrota de Faraó com seu exército. Exterminados, apagados como um pavio. Esqueça o que se foi.
Não vivam no passado. Deixa eu ler de novo esse versículo. Vamos ler juntos? Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Uma vez mais. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Próximo versículo. Vejam. Prestem atenção. Estejam atentos. Olhem. Eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber a meu povo, meu escolhido, ao povo que formei. Está falando de mim e de você. Ao povo que formei, para mim mesmo, para pertencermos a Deus, a fim de que proclamasse o meu louvor. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Queridos, que passagem poderosa, tremenda, maravilhosa. Eu quero pensar um pouco com você. E nessa minha introdução, eu gostaria de colocar aqui um pensamento. Existe uma tendência na natureza do homem, que é prestar mais atenção no momento presente, nos acontecimentos da hora. Não é verdade? Nós temos muito mais inclinação para prestar atenção no momento atual, nas circunstâncias atuais, no momento presente. E é interessante que não somente no momento presente, mas muito mais nas dificuldades do momento presente. Se eu perguntar para você, ei, me relacione 10 bênçãos que você recebeu na semana passada. Você diz, bênção, semana passada? Teve? Né? Se eu disser para você, me relacione 5 problemas que você teve na semana passada. Esse. Não é? Nós temos a tendência de focarmos o momento atual, o momento presente, o agora. E não somente isso, nós temos a tendência de focar as dificuldades, as lutas do momento presente. Isso está na natureza humana. Isso faz parte de nós. Por isso, nós precisamos entender um pouquinho dos propósitos de Deus. Quantos sabem que Deus trabalha com propósitos? Alguns não estão sabendo, mas é assim que Deus trabalha. Deus trabalha com propósito. E como se fala muito sobre propósito, tem livros escritos sobre propósito. Um dia pensando sobre propósito, eu falei, o que será que significa propósito? E me veio à mente, ao coração, essa definição. Propósito é algo que Deus deseja que seja feito na terra. Uma frase minha. Propósito é algo que Deus quer que seja feito na terra. Esta é a vontade, este é o querer, este é o propósito de Deus. É interessante nós vermos que existe o propósito geral, existe propósitos específicos. Todos são chamados para um propósito geral, todos nós, indistintamente. Pode ser amarelo, branco, vermelho, azul, rico, pobre, pode ser douto, indouto, não importa, todos nós fomos chamados para um propósito geral, que é sermos reis e sacerdotes. Se você olhar assim, bem com cuidado, no cantinho do olho, para a direita, para a esquerda, você vai ver um rei, uma rainha, um sacerdote, uma sacerdotisa de Deus. Esse é o propósito. Sejamos reis e sacerdotes. E é interessante que, para que Ele nos tornasse, nos fizesse reis e sacerdotes, Ele teve que fazer uma obra impressionante. Venha comigo, por gentileza, Apocalipse capítulo 1, versículo de número 5 e 6. Apocalipse 1, 5 e 6. Olha o que diz o texto. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Quem são esses reis da terra? Nós. Você acha que está falando aqui do rei da Espanha, da rainha da Inglaterra? Não. Dos reis da terra, eu e você. Jesus é o soberano dos reis da terra, é o nosso soberano. Ele nos ama. Opa! Jesus ama você? Ama. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Aleluia! Próximo versículo. E nos constituiu reino ou reis, a palavra no grego é basileia, e nos constituiu em reino, em reis e sacerdotes
para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Esse é o propósito geral de Deus. E sejamos reis e sacerdotes. E para nos tornarmos em reis e sacerdotes, Ele nos amou, purificando-nos de todos os nossos pecados. Todos. Do passado, do presente e do futuro. Todos os pecados. Todos. E agora nós temos esse propósito geral. Somos reis e sacerdotes. Interessante que, dentre os reis e sacerdotes, dentre os chamados de Deus, Deus escolhe alguns para um propósito específico. Para um propósito específico. Para tarefas específicas. Para missões específicas. Por exemplo, aqui nós temos muitas pessoas que Deus tem chamado para ser apacentadores. Estão aí, é um chamado específico para você apacentar o rebanho de Deus, cuidar do rebanho de Deus. Outros se envolvem nas mais variadas áreas do ministério, do cuidado da igreja, do zelo pela igreja. São propósitos específicos, é algo que Deus quer fazer na terra. Como Deus não vai encarnar-se novamente, então Ele usa a mim e usa você, para que a vontade dEle seja feita aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. Agora, eu quero entrar no cérebro de Deus com você, e quero ver lá dentro, como é que Deus pensa? Como é que Deus cria esses propósitos? Como é que Deus elabora toda a sua obra, todos os seus feitos? Em primeiro lugar, Deus fez grandes coisas. Primeiro pensamento, primeiro ponto. Você que gosta de anotar a mensagem. Deus fez grandes coisas. Aleluia. Você concorda comigo? Deus fez grandes coisas. Precisamos conhecer os propósitos gerais de Deus. E eu quero contar algumas histórias maravilhosas para você entender esse pensamento, essa mente, essa atitude, essa ação divina, com o objetivo de vermos como Deus pensa, como funciona a mente de Deus, como Deus constrói o seu propósito geral, construiu o seu propósito geral e constrói os propósitos específicos. Deus tinha muitas coisas a mencionar dos feitos dele. Quando esse texto aqui de Isaías 43, Deus menciona uma obra que Ele fez, Deus tinha feito muitos milagres, Deus já tinha feito muitas obras, Deus já tinha feito muitas coisas. A pergunta é, por que Deus mencionou este feito? Olha o versículo. Eu sou o Senhor, o santo de vocês, o Criador de Israel, o seu rei. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas. Deus está se referindo a uma obra que Ele fez, que foi abrir o mar vermelho. Por que Deus está mencionando esta obra dele, este milagre dele? Por que Deus não mencionou outro? Por exemplo, Ele abriu o ventre de Sara. Por que Ele não mencionou este? Por que Ele está mencionando este feito? Deus tinha série de obras. Ele diz, essa não vou mencionar, essa não. A travessia do Mar Vermelho. Ah, essa sim. Parece que Deus encheu o peito dele assim de orgulho. Diz, esta obra eu vou mencionar. Travessia do Mar Vermelho. E aí o texto aqui diz, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas. Vamos entender isso, queridos. Deus, Ele primeiro se apresenta, eu sou o Senhor. Depois Ele fala da travessia do Mar Vermelho. Ele fala desse grandioso episódio. Ele fala dessa obra tremenda. Até a travessia do Mar Vermelho, Deus havia enchido a terra com promessas. Com promessas. A travessia do Mar Vermelho é a materialização, é o cumprimento da promessa. De uma grande promessa, aliás. Até a travessia do Mar Vermelho, Deus havia cumprido promessas a indivíduos, às pessoas. E pela primeira vez na história, o cumprimento se dá a um povo, não a um indivíduo.
E é por isso que Deus menciona a travessia do Mar Vermelho, porque a travessia do Mar Vermelho é o primeiro cumprimento de uma promessa para o povo, para a coletividade, e não somente para indivíduos. Aleluia. Interessante isso. Interessante isso. E quando nós falamos de propósito geral, propósito específico, saiba que aquilo que mexe com Deus, aquilo que move as entranhas de Deus, aquilo que palpita o coração de Deus, são propósitos gerais ou específicos que abençoa povo e não somente indivíduos. Deus te chamou para ser bênção para as nações, e não só para a sua casa, não só para o seu papagaio, para o seu cachorrinho, não. Ei, Deus quer que você saia do seu quintal, Deus quer que você adentre as nações, Deus quer que você abençoe povos. Isso mexe com Deus, isso alegra o coração de Deus, isso fez com que Deus mencionasse, entre tantas obras dele, entre tantos feitos dele, este feito: eu fiz o meu povo fazer poeira no fundo do mar. Passou com os seus pés em terra seca, terra enxuta, aleluia, glória a Deus. Queridos, vamos ver um pouquinho a travessia do Mar Vermelho. Primeiro, que cenário terrível, que momento difícil. Você pode imaginar uma população de escravos, 400 anos escravos. O pai foi escravo, o avô foi escravo, o bisavô foi escravo. Você pode imaginar uma nação com mentalidade de escravidão. Uma população de escravos, mulheres, crianças, bois, vacas, ovelhas, galinhas. Agora, neste momento, sendo perseguido, este povo sendo perseguido pelo maior exército daqueles dias. A nação mais forte, mais poderosa, mais rica. O exército melhor treinado. Agora, este exército perseguindo um bando de escravos, mulheres, crianças. Você pode imaginar? Quando eles sentiram o trepidar do solo, do chão, por causa dos carros de Faraó, dos cavalos de Faraó, dos soldados de Faraó. E quando eles olharam para trás, viram aquela poeira levantando no horizonte, percebendo que Faraó saíra ao encalço deles, para matar a maioria e levar alguns de volta para a escravidão, para a opressão. Este era o momento, este era o cenário de luta, adversidade, intriga, angústia. Eles olham atrás, está o exército de Faraó, na frente está o Mar Vermelho. Eles dizem: e agora? Que situação! Angústia, desespero, começa a tomar conta daquele povo. Um pensa em correr para a direita, outro pensa em correr para a esquerda. Um pensa em pegar em paus, em pedras para enfrentar o exército. Estão desatinados, desesperançados, o coração angustiado, o rosto em lágrimas, o rosto triste. Os primeiros queixumes, gritos e palavrões já se ouvem entre o povo. Lembre-se, eles haviam despojado os egípcios, eles estavam carregando muitos bens, ouro, prata, vestes preciosas. Eles estavam se sentindo ricos, abençoados, protegidos, cuidados por Deus. Eles presenciaram as 10 pragas, e nenhuma delas atingiu nenhuma família hebreia. Eles estavam ali. Agora, aquela confusão na mente. Espera lá. Por que Deus nos tirou de lá então? Por que nós ouvimos o choro, o grito na casa dos egípcios e a morte não entrou na nossa casa e Deus nos protegeu? E agora aqui está o mar e aqui está o exército. Por que Deus nos trouxe para essa situação tão difícil? Você já se sentiu assim, abençoado por Deus, abençoado, e no momento seguinte parece que a bênção foi tirada, que a proteção foi tirada, o cuidado foi tirado? Era exatamente assim que eles estavam se sentindo.
Como entender tudo isso? Se sentiram ricos por algumas horas. Estavam até há poucos instantes felizes, louvando a Deus, dando um aleluia, dando um glória a Deus. Pois Deus havia libertado eles com mão poderosa. Seus olhos viram a intervenção divina. Mas agora, como entender isso? Como entender isso? Recebe uma grande bênção e no momento seguinte, parece que tudo vai se perder. Parece que tudo vai se perder. O diabo sempre procura levar você a pensar que Deus não cuida de você sempre. Deixa eu repetir isso. O diabo, ele tenta você, para você pensar que Deus cuida de você, mas não sempre. Ora você é protegido, ora desprotegido. Ora abençoado, ora abençoado. A sua empresa faz um bom negócio, mas no momento seguinte o diabo coloca um medo no seu coração. E se eu perder tudo que eu fiz agora? Não é assim? Era assim que eles estavam sentindo. Exatamente assim. Eles estavam pensando, esse Deus é um Deus que nos abandona. Este era o terrível conflito que esse povo estava vivendo. Como consorciar, como equalizar esses pensamentos. Semanas de bênçãos, meses de bênçãos indescritíveis, e agora uma perda iminente, um massacre iminente diante deles. É interessante que Deus estava acompanhando cada momento, atentamente Deus estava acompanhando. O povo chega a Moisés, quase querendo apedrejá-lo, acusando, você nos trouxe para uma armadilha. E nesse exato momento, Moisés nos dá uma lição tremenda de vida. Moisés envolve Deus no drama, aleluia. Moisés envolve Deus no drama. Moisés clama a Deus. Moisés convida Deus a participar daquela situação. E sabe de uma coisa? Deus vem. Deus aceita o convite. Deus diz assim, opa Moisés, ainda bem que você me convidou. Eu estava achando que você não me ia convidar. Quantos sabem que Deus só entra na sua vida se você convidar? Moisés clama a Deus. Deus vem. E eu gosto disso. Eu gosto disso. Nós não temos que ter todas as respostas. Você não tem que ter todas as respostas. Sabe por quê? Porque Deus tem todas as respostas. Você não tem que saber tudo. Sabe por quê? Porque Deus sabe tudo. Você não tem que ter todo o poder. Sabe por quê? Porque Deus tem todo o poder. Aleluia! E é exatamente o que começa a descortinar, a acontecer neste exato momento aqui. Deus dá uma ordem, dá uma instrução a Moisés. Deus diz a Moisés, Moisés, diga ao povo que marche. Moisés, siga o caminho, não pare. Você sabia que os problemas não podem parar o seu Deus? Você sabia que não existe problema que pare o caminhar de Deus? Você sabia que não existem lutas e adversidades que impedem Deus de caminhar? Sabia disso? Você sabia que operando Deus, nada pode impedir? Deus diz assim, Moisés, diga ao povo que marche. Moisés olha e diz, mas Deus tem um mar na nossa frente, mas diga ao povo que marche. Aleluia! Os nossos problemas não são problemas para Deus. Problemas não param o nosso Deus. Sabe o que Deus faz? Deus abre um caminho no meio do mar. Deus abre um caminho no meio do mar. Você pode imaginar o ruído. Você pode imaginar aquela movimentação. Você pode imaginar o olhar de espanto, de perplexidade.
Você pode olhar os pensamentos congelados naquelas mentes. O mar está abrindo. Mas que Deus é este? E Moisés diz: pessoal, marche, caminhe, vamos, atravessem. E agora você vai me permitir, eu vou tirar a cinta e vou dar uma cintada no lombo de vocês, pode? Como o pai que corrige o filho? Pode? Me permitem? Vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Deus abriu um caminho no meio do mar para o seu povo. O que eu estou dizendo, empresário, pare de buscar conselhos em qualquer fonte. O único que pode abrir um caminho para a sua empresa passar com sucesso é Deus. O único que tem a solução para a sua casa é Deus. Aleluia! Pare de pensar, de achar que o amigo do amigo, que é amigo do governador, vai abrir um caminho no mar. Eles não vão. Só Deus pode abrir o caminho que você precisa. Só Deus pode abrir a porta que você precisa. Coloque a sua confiança somente no Senhor. Dependa do Senhor. Pare de olhar nesses livrinhos de psicologia barata, de ajuda, de pensamento positivo. Isso não vai te ajudar. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Só Ele pode fazer. Deus fez grandes coisas. O nosso Deus é tremendo. Fica buscando conselho não sei o quê, naquele economista, naquela tendência, naquela linha, naquela escola. Muitos de vocês são administradores como eu. Eu acho que vocês andaram lendo as reportagens da reunião de Davos. Leram ou não? Se você é empresário, você tinha que ter lido. Estão dizendo o que disseram um ano atrás. Não é mais assim. Ups, desculpe. Não, foi um erro de avaliação. E são os PhDs. Em administração e economia, não sei o quê, macroeconomia, sabem tudo, sabem nada. Só Deus pode abrir. Só Deus pode abrir. Igreja, nós precisamos entender isso. Você tem que fechar com Deus. Você tem que ter uma aliança com Deus. Você tem que se dedicar a Deus. E Deus abre caminho no mar para o seu povo. Para o seu povo, aleluia. Você pode ver essa cena? O mar vermelho está aberto, aleluia. Olha o que diz o versículo 16. Assim diz o Senhor: aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas. Eu gosto do humor de Deus. Olha como Deus pensa. O texto está dizendo que as águas estavam violentas. E Deus não acalmou o mar, dizendo: acalma mar, agora abra mar. Não. Deus não precisa de pré-requisitos para ser Deus. Deus é Deus. Ele não tem que fazer isso para fazer isso. As águas violentas. Interessante que esses dias eu vi no Discovery, acho que foi no Discovery, uma reportagem tentando explicar sobre a abertura do Mar Vermelho. Se houve essa abertura, acho que foi numa época em que soprou um vento não sei do que, e as águas então ficaram rasinhas e davam assim no tornozelo, no meio da canela do povo. E o cara tentando explicar isso. Eu gostei da explicação dele. Esse camarada aumentou o milagre. Ele acabou de aumentar o milagre, porque agora vem um exército e morre afogado no meio metrinho de água. Só o nosso Deus é Deus. Aleluia!
O mar vermelho está aberto, o povo de Deus tem um caminho, caminho que somente o povo que serve a Deus tem. Deus sempre tem um caminho seguro, Deus sempre tem um propósito específico para você, meu irmão. Deus sempre tem a solução para você, minha irmã. Deus sempre tem a saída. Sempre. Queridos, Deus gostou desse milagre. Não podemos imaginar a grandiosidade desse ato. O mar se abriu, o povo passou. Agora vem o exército de Faraó atrás. Provavelmente Moisés foi o último a sair do barco, ou a sair do mar, né? Ao contrário daquele capitão. Moisés deve ter ficado, ele, Josué e Caleb, foram os três últimos que ficaram. Depois que todo o povo passou, eles foram os últimos. Faraó já estava ali a alguns metros. De repente o povo alegre, feliz, puxa, atravessamos, olha aí, aquele peixão, você viu aquele peixe? De repente eles olham e dizem, espera lá, mas o exército de Faraó vai passar pelo mesmo caminho. Nós atravessamos, mas o problema vai nos alcançar. Faraó vai nos alcançar. Faraó aproveitou o milagre, aproveitou e entrou nesse milagre, e agora Faraó vai nos alcançar. Deus, e agora? Uma lição importante. Deus pode abençoar você, e essa bênção que Ele lhe dá é exatamente a arma que destrói os teus inimigos. Aquilo que foi bênção para o povo de Deus foi morte e destruição para Faraó e seu exército. Aquilo que foi bênção, solução para o povo de Deus, foi destruição e morte para os inimigos do povo de Deus. Aleluia. Eles, olha como Deus faz. Quando eles já estavam questionando novamente a bênção, duvidando da bênção, porque nós temos a tendência de olhar só o momento presente, só a hora presente, e só o problema da hora presente. Agora a travessia do mar para eles já não era algo empolgante, já não era algo feliz, já não era algo alegre, porque Faraó também iria atravessar o mar. Aí vem Moisés, toca lá no mar de novo, no chão, e simplesmente as águas se fecham. Aí o povo olha e diz, uau, Deus é Deus. Deus tem a resposta, Deus tem a solução, Deus é poderoso, Deus é grandioso. Não importa os diagnósticos, não importa a leitura que o homem faça da vida, Deus está acima de todas as coisas, aleluia. O mar se abriu, o mar se fechou, os inimigos do povo de Deus sucumbiram nas águas, Deus já fez grandes coisas, aleluia. Glória a Deus. Segundo pensamento, Deus sempre fez grandes coisas. Eu vou passar aqui alguns modelos, alguns exemplos. A água da rocha. Quando o povo estava no deserto, atravessando o deserto, faltou água. Queridos, vamos supor que eram 4 milhões de pessoas, homens, mulheres, crianças. Mais o gado, vacas, cavalos, jumentos, ovelhas, cabras, camelo que bebe um monte de água. Né? Sei lá, talvez 6 milhões de bocas para beber. Deixa eu dar uma pequena demonstração para você. O Hotel Campestre Leão de Judá, onde nós fazemos os nossos retiros, quando o centro de retiros lá está com 400 pessoas, entrando na sexta-feira à noite, sábado o dia todo, saindo domingo depois do almoço, nós gastamos de 120 a 150 mil litros de água. 120 a 150 mil litros de água, 400 pessoas, de sexta-noite até domingo na hora do almoço. Agora você pode imaginar, 4 milhões de pessoas, mais os animais que bebem mais do que a pessoa, 6 milhões de boca, no deserto, precisando de água. Quantos milhões de litros era necessário por dia só para matar a sede?
Sem contar que Sara, Ana, todas as mulheres hebreias tinham que lavar a roupa e cuidar, dar banho nos bebês e cuidar da família. E a Bíblia diz que Deus orienta Moisés, dizendo: Moisés, fala a essa rocha, e ela vai dar a água. E aí você conhece a história, Moisés foi lá, bateu na rocha. Queridos, e quando a rocha começou a verter água, se a rocha vertesse um jarro assim, né, de água, uma dimensão assim, com muita pressão, não daria para atender os animais. Se fosse um volume assim, não daria para atender os animais. Se fosse 20 mil litros de água por hora, não atenderia. Você pode imaginar a grandiosidade, o volume de água que saía daquela rocha por segundo, por instante, para poder dar de beber a perto de 6 milhões de bocas num deserto? Deus já fez grandes coisas, aleluia! Deus já fez grandes coisas, aleluia! E quando eles chegaram para entrar em Canaã, na terra prometida, havia o rio Jordão. Eles tinham que atravessar o rio Jordão. E a Bíblia diz que naqueles dias, as ribanceiras, as margens do Jordão, estavam transbordando de água, porque era época de chuvas. E agora o povo tinha que atravessar ali, no meio daquele panto, daquele encharque, aquele rio. E a Bíblia diz que Deus estancou o Jordão lá em cima, e eles passaram com o pé enxuto em terra seca. Deus já fez grandes coisas. Deus já fez coisas tremendas. E que tal se nós aprendêssemos, estudássemos a queda das muralhas de Jericó? Quando a gente fala em muralhas, a gente não faz ideia do que é uma muralha de uma cidade fortificada. Aquela muralha, queridos, tinha aproximadamente 6 metros de espessura, de largura. Tinha casas em cima da muralha, tinha ruas em cima da muralha. Eram pedras enormes, imensas, 12, 15 metros de altura, dependendo do lugar. E simplesmente tudo ruiu, tudo veio abaixo. Deus já fez grandes coisas, aleluia! E se nós estudássemos o nascimento de Samuel, a maneira poderosa da intervenção de Deus na vida de Ana, lhe dando o menino Samuel, e se nós estudássemos um pouquinho o chamado de Davi, a unção de Davi, estava lá pastoreando as ovelhas e de repente Deus o escolhe, envia Samuel para ungir a Davi. E ele é ungido no meio dos seus irmãos. O Espírito Santo se apodera dele de uma forma ímpar, inigualável. E se nós estudássemos esse Davizinho, o pastorzinho de ovelhas, enfrentando o gigante Golias, queridos, Deus já fez grandes coisas. Deus já fez coisas tremendas. E se nós estudássemos sobre a construção do templo de Salomão, a grandiosidade, a glória, o esplendor daquela casa, os grandes e ímpares guerras, milagres e vitórias do povo de Deus. E se nós estudássemos sobre os 3 homens na fornalha de fogo ardente, Sadraque, Misaque e Abdenego? Uau, Deus já fez grandes coisas. E se estudássemos sobre Daniel na cova dos leões, Deus já fez grandes coisas, aleluia. E se nós entrássemos um pouquinho no Novo Testamento, o nascimento de Jesus, que tal o nascimento de Jesus? Deus já fez grandes coisas. Deus já fez grandes coisas. O Criador do universo, aquele que mede o cosmos com a palma da sua mão, aquele que coloca os oceanos na palma da sua mão, como se fossem gotinhas, esse Deus Criador dos céus, da terra, dos mares, de tudo quanto neles há, se reduz, e nasce numa manjedoura. Deus já fez grandes coisas. Uau! Deus já fez grandes coisas. E Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Estavam reunidos perto de 120 pessoas no cenáculo. E de repente um vento impetuoso, um barulho, um ruído encheu toda a casa. Viram línguas repartidas como que de fogo, pousando sobre cada um deles. Deus já fez grandes coisas, aleluia! Os primeiros convertidos, Pedro prega uma mensagem, 3.000 pessoas dizem: eu quero Jesus.
Deus já fez grandes coisas. Aleluia, aleluia. E se nós estudássemos a conversão de Saulo, indo para Damasco, para colocar no cárcere, na cadeia, os cristãos, e de repente o Senhor aparece a ele e diz: Saulo, Saulo, você está me perseguindo. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. E se nós estudássemos a conversão de Cornélio, salvo ele e toda a sua casa. Pedro caminha de Jope até Cesareia. Pedro chega na casa de Cornélio, um dia caminhando, um dia inteirinho andando. Ele chega lá e começa a pregar para Cornélio. Cornélio era gentil. Ele começa a falar. No meio da mensagem, o Espírito Santo interrompe Pedro. E eles foram cheios do Espírito, começaram a falar em novas línguas. Deus já fez grandes coisas. Sabe o que é importante a conversão de Cornélio? Porque ali a porta da salvação, a porta da graça para nós, os gentios, se abriu ali. Para que a salvação chegasse a nós, a mim e a você. Deus já fez grandes coisas. Atos capítulo 5, Atos capítulo 8 diz que a igreja começa a avançar. Filipe desce para Samaria e a cidade inteira de Samaria se converte a Cristo Jesus, aleluia. Deus já fez grandes coisas, milagres extraordinários, a sombra de Pedro curando os enfermos. Deus já fez grandes coisas, aleluia. Se eu fosse você, eu dizia amém, aleluia, glória a Deus. Terceiro pensamento: Deus fará coisas maiores. Deus fará grandes coisas, aleluia. O texto de Isaías diz: assim diz o Senhor, aquele que fez o caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali, para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Olha o que diz o versículo 18, vamos ler na tela o versículo 18. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Espera lá, nós temos que tirar esse versículo daí. Se o próprio Deus diz: eu fiz atravessar o meu povo com um pé enxuto em terra seca no meio do mar vermelho, destruí. Agora ele diz: esqueça isso. Esqueça isso. Esqueça o que se foi. Não vivam no passado, aleluia. Não vos lembreis das coisas passadas. Não considere essas coisas antigas. Porque Deus está nos pedindo agora para fazermos isto. Esquecer os grandes feitos dEle. Por que Ele está fazendo isso? Queridos, Deus é um Deus que fez, é um Deus que faz e é um Deus que fará grandes coisas. Deus, pelo fato de Ele ter feito grandes coisas, Ele não pensa em aposentadoria. Deus não está pensando em pantufas. Deus não está pensando em ir para a praia ficar pescando, não. Deus, Ele vai fazer coisas maiores ainda. Deus não é museu. Museu vive do passado. Deus, Ele não vive do passado. Deus está dizendo: ei, esqueça tudo que eu fiz. Sabe por quê? Eu quero que você olhe para um futuro, para um tempo maravilhoso, um futuro temporal, especial, porque eu vou fazer nos seus dias coisas maiores do que as que eu fiz até agora. Aleluia! Oh! Aleluia! Olha o que diz o versículo 19, texto maravilhoso. Vejam, esse vejam diz assim: presta atenção, esteja atento. Veja, eu estou fazendo uma coisa nova. Eu já estou fazendo no vosso meio uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem. Eu estou fazendo uma coisa nova. Por isso que Deus diz: não considere mais as coisas antigas, não considere mais as coisas passadas. Existem veredas novas, existem projetos novos. Deus quer ser conhecido como um Deus que fez, que faz e que sempre fará coisas tremendas.
Aleluia. Queridos, Deus, Ele quer fazer coisas novas, porque Deus está pensando em mim e em você. Deus está pensando na nossa geração, para cada geração. Deus tem coisas novas e coisas grandes. Deus disse que fará coisas grandes nos nossos dias, e Ele diz que Ele já começou a fazer essas coisas grandes. Aleluia. E se para o nosso Deus é grande, imagina só o tamanho. Se uma criança de 3 aninhos olha para um adulto e diz, você é grande. Agora, se um adulto olha para esse adulto e diz, você é grande. Se Deus está dizendo que vai fazer coisas grandes, você pode imaginar. Deus ficou feliz com a travessia do mar. Ele mencionou esse milagre. Ele citou esse milagre. Esta bênção sobre um povo. Coisas tremendas. Mas Ele está dizendo, ei, eu tenho para essa geração, eu tenho para esses dias, eu tenho para esse momento, coisas maiores do que eu já fiz em todo o meu passado. Coisas tremendas da parte de Deus, aleluia. Precisamos abrir a nossa mente, precisamos abrir o nosso coração, precisamos abrir o nosso entendimento e dizer, Senhor, o Senhor fez coisas tremendas. Deus, mas eu creio. E o Senhor também fará. Queridos, às vezes a gente encontra alguns irmãos mais antigos e eles dizem assim, você se lembra do avivamento de 1970? Foi poderoso aquele avivamento, irmão. Lembra daquilo, irmão? Você lembra do avivamento da Rua Azusa? Foi tremendo o que Deus fez. Você lembra quando íamos para aquelas vigílias de oração e Deus derramava, abria os céus? Vocês se lembram? Não, meu irmão, não, também, glória a Deus, Ele já fez, aleluia. Só que Ele quer fazer hoje, agora, coisas maiores. Coisas maiores. Ele não quer, aleluia, aplauda o Senhor, Ele é digno. Ele é digno, Ele é digno. Eu sei que cristão não tem inveja, mas os dias que nós estamos vivendo é para Paulo, Pedro, Timóteo, Barnabé. Se eles pudessem olhar para nós, eles diriam, Deus, por que o Senhor não permitiu que eu vivesse esses dias? E os dias da igreja hoje são mais alvissareiros, estão mais em ebulição, mais intensidade. Queridos, sabe de uma coisa? Deus não quer que você seja apenas uma testemunha das grandes coisas. Deus quer que você se torne um agente das grandes coisas, um instrumento das grandes coisas. Oh, Deus não quer que você olhe e diz, a sombra de Pedro curava os enfermos. Deus quer que você diga, a minha sombra está curando os enfermos. Aleluia, aleluia. É para você, meu irmão. É para a igreja do Senhor Jesus. É o propósito para a igreja, para o povo de Deus, para o povo santo, escolhido de Deus. Nós vamos aprender quais são essas coisas grandes que Deus tem para nós, maiores do que todas essas que eu mencionei até agora. Cenas dos próximos capítulos. Se Deus permitir, nos próximos 2 cultos nós vamos ver isso. Mas eu quero dar uma palhinha para você. Hebreus capítulo 8, de 8 a 13. Deus, porém, achou o povo em falta e disse, estão chegando os dias, declara o Senhor, não é o presidente que está declarando, é o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Olha, não será como aquela aliança, quando eles atravessaram o Mar Vermelho. Eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Está falando de mim e de você. Está falando da igreja do Senhor Jesus. Declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escrevereis em seu coração. Troque a palavra lei por vontade. Troque a palavra lei por propósito. Porei o meu propósito em sua mente, porei a minha vontade em sua mente, e as escrevereis em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo, diz o Senhor. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor.
porque eu lhes perdoarei a maldade e não lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, Ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Aleluia! Querido, coisas grandes, começou lá na cruz do Calvário, coisas grandes, perdoando todos os nossos pecados. Eu não vou explicar o texto, vou deixar para a próxima semana, mas o texto está comparando dois momentos do povo de Deus. O povo que Deus fez grandes coisas e virou as costas para Deus, e Deus teve que abandonar aquele povo. E Ele disse, agora vai ser diferente. Agora vai ser diferente. Eu vou colocar o meu propósito, a minha lei, na mente e no coração deles, e eles serão meu povo, e eu serei o Deus deles, para sempre. Para sempre. Tremendo. Porque eu perdoei todos os seus pecados. Todos os seus pecados. É um povo que Deus está levantando que não tem mais condenação sobre a vida deles. Não tem juízo mais reservado para mim e para você. Não é tremendo isso? Filho, mas quando você diz que não tem mais juízo, tal, isso não me dá liberdade para pecar? E você precisa de liberdade para pecar? Se eu sei que eu sou puro, eu me afasto do pecado. Se eu sei que eu sou fraco, que volta e meia eu estou pecando, então, não é assim? Agora, se eu sei que Ele perdoou todos os meus pecados, esta graça me dá força, me dá poder, para viver sobre as adversidades, viver uma vida abundante, viver uma vida servindo a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, com todas as minhas forças, porque vale a pena servir esse Deus que fez, que faz e que fará coisas grandes. Vamos ficar em pé, por gentileza. Você está feliz com Jesus? Dê um aplauso para Ele, Ele é digno. Digno Senhor! Aleluia! Sim, Senhor. Se você puder levantar as tuas mãos, como gesto de culto, de entrega, de adoração. Pai, eu profetizo sobre a vida do meu irmão e da minha irmã. Mãos fortes. Eu declaro, Senhor, aonde eles colocarem as mãos, o Senhor vai prosperar, o Senhor vai abençoar. Eu declaro, Senhor, autoridade para abrir e para fechar, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, que esta é a geração, este é o povo do Senhor, que fará coisas tremendas, como jamais foram vistas, as coisas que o Senhor chama de coisas novas. Eu declaro, Senhor, ousadia, eu declaro confiança, eu declaro dependência do Senhor, eu declaro alegria no Espírito, eu declaro renovo. Senhor, eu declaro, Deus, que aquele que está deitado, ele vai se assentar. O que está sentado, o Senhor, vai ficar em pé. Aquele que está em pé, Senhor, vai começar a andar. Aquele que está andando, o Senhor, vai correr. Aquele que está correndo já, Senhor, ele irá voar. Aleluia! Senhor, eu declaro uma autoridade, uma clareza, um entendimento, uma percepção de que o Senhor é Pai, de que o Senhor cuida de nós. Senhor, eu declaro ousadia nestas mãos. Senhor, eu declaro que essas mãos têm força para retesar o arco de bronze e trazer a vitória, Senhor, na casa, no relacionamento, trazer a vitória na empresa, no emprego, nos estudos.
Deus, eu declaro o caminho aplanado. Eu declaro, Senhor, que hoje o Senhor está abrindo portas onde não havia portas. O Senhor está abrindo um novo caminho para o meu irmão, para a minha irmã, em o nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, uma semana de milagres, uma semana de poder, uma semana de céus abertos. Aleluia. Espíritos imundos, Satanás e seus demônios, ouça-me bem, escuta-me, espíritos imundos, eu declaro confusão nos seus projetos, eu declaro falência nos seus projetos, eu declaro fracasso nos seus projetos contra a vida do meu irmão e da minha irmã. Eu declaro os teus caminhos embaraçados, caminhos tortuosos, espíritos imundos. Eu declaro que vocês não terão ganho, não terão vantagem contra a vida do meu irmão e da minha irmã. Espíritos imundos, eu ordeno a vocês, afastem-se dessa empresa, afastem-se desse negócio, afastem-se em nome de Jesus. Eu ordeno a vocês, solte esses contratos, solte esse emprego, solte essa casa, solte esse relacionamento, solte essa emoção, solte essa mente, solte esse coração. Você que está colocando esse peso nessa vida, saia daí agora, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Eu não permito que você permaneça assolando essa vida, assolando essa casa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pai, a tua palavra diz, Pai, a tua palavra diz, Pai, eu não pedi para o Senhor dizer isso. Se o Senhor disse, Pai, eu quero que o Senhor cumpra agora. A sua palavra diz, Pai, que o Senhor não é homem para mentir. A sua palavra diz que o Senhor nos deu poder e autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e absolutamente nada vai causar dano à nossa vida. Cumpra, Senhor, essa palavra na tua igreja. Pai, cumpra, seja fiel, Deus. Pai, a sua palavra diz, eu não pedi para o Senhor prometer isso. Se o Senhor prometeu, Pai, eu quero que o Senhor cumpra agora. Eu reivindico agora, Pai. O Senhor disse, aquele que não poupou o seu único filho, mas antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com o seu filho todas as demais coisas? Pai, assim eu declaro, Senhor, Senhor, e se esta minha palavra cair por terra, eu não sou teu servo, porque eu sei que o Senhor vai sustentar essa declaração, Pai, porque eu faço em nome de Jesus Cristo Nazareno. Pai, a tua palavra diz que nações que viveram ao redor de Isaac tinham inveja de Isaac, nações tendo inveja de uma família, de uma casa. E eu declaro, Senhor, na vida do meu irmão, da minha irmã, eu declaro na vida do meu irmão, da minha irmã, que nações virão para consultar, para ouvir, para aprender dos lábios do meu irmão e da minha irmã. Tudo aquilo que o inimigo forjar contra a vida, Senhor, desse rebanho que o Senhor tem colocado debaixo das minhas mãos, das mãos da Rose, eu declaro, Senhor, que cada membro desta igreja, eu declaro, Satanás, antes de tocar neles, você vai ter que tocar em mim primeiro. Antes de tocar neles, você vai ter que tocar em mim primeiro. Eu declaro, espíritos imundos, vocês não têm autoridade. Vocês foram vencidos por Cristo Jesus. O sangue de Jesus Cristo derrotou vocês. Vocês são fracassados, derrotados, vencidos. E eu ordeno, saiam agora! Saiam agora! Saiam agora! Em nome de Jesus!
Senhor da glória, o Senhor abre diante de nós um caminho, uma porta extraordinária. O Senhor abre diante de nós uma porta, um caminho extraordinário. O Senhor levanta um povo zeloso, um povo que te ama. Deus, eu declaro que me sinto um privilegiado, um honrado por estar pastoreando este povo, Senhor, santo, reto, justo, temente ao Senhor. Ah, Deus, te exalto, te glorifico. Deus, abre os céus. Espírito Santo, sopra neste lugar. Senhor, mova com poder. Senhor, faça uma obra extraordinária. Deus, que quando nós testemunharmos do que o Senhor está fazendo no nosso meio, as pessoas vão duvidar, Senhor. Elas não vão acreditar no primeiro momento, Senhor, porque são coisas grandes, são coisas extraordinárias, são coisas maiores do que o Senhor já fez até os dias de hoje. Deus poderoso, Deus poderoso. Meu Deus é grande, é poderoso, mais exaltado que qualquer outro. É Deus que cura, maravilhoso, meu Deus, meu Deus. Meu Deus é grande, é poderoso, mais exaltado que qualquer outro. É Deus que cura, maravilhoso, meu Deus, meu Deus. Se nosso Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está conosco, quem vai nos impedir? Se nosso Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está conosco, quem vai nos impedir? Quem vai nos impedir? Meu Deus é grande, é poderoso, mais exaltado que qualquer outro. É Deus que cura, maravilhoso, meu Deus, meu Deus. Meu Deus é grande, é poderoso, mais exaltado que qualquer outro. É Deus que cura, maravilhoso, meu Deus, meu Deus. Se nosso Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está conosco, quem vai nos impedir? Se nosso Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está conosco, quem vai nos impedir? Se nosso Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está conosco, quem vai nos impedir? Se nosso Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está conosco, quem vai nos impedir? Quem vai nos impedir? Senhor.